Olá, querido amigo, é muito bom revê-lo. A lição de domingo vem trazendo para nós uma mensagem muito importante. Do meio da tempestade, Deus fala com Jó, com o homem de Uz. É importante nos lembrarmos de maneira bem rápida que ao longo do livro de Jó, alguns diálogos importantes aconteceram. O primeiro, quando Deus fala com o inimigo e apresenta o seu servo Jó, um homem íntegro e reto, temente a Deus que se desviava do mal. Logo depois nós temos um outro diálogo, onde Jó conversa com o seu servo. Depois temos o diálogo de Jó com a sua esposa. Num outro momento temos um diálogo longo entre Jó e os seus 3 amigos. E por fim, um diálogo de Jó com Deus. É interessante nos lembrarmos que, com exceção dos 2 primeiros capítulos do livro de Jó, o capítulo 1 e o capítulo 2, nós percorremos 35 capítulos onde Deus permanece em silêncio. E aqui cabe algo para refletirmos. O silêncio de Deus não é sinônimo de inatividade, muito pelo contrário. Deus age todo o tempo, mesmo em silêncio. Jó, ele então tem um encontro com Deus. Depois de 35 capítulos, com exceção dos 2 primeiros, Deus aparece de maneira surpreendente e ele agora começa a desenvolver um diálogo com o seu servo Jó. É interessante que a lição traz para nós que, de maneira repentina, o Senhor reaparece no livro de Jó pela primeira vez desde Jó 2, versículo 6. O Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. O Senhor se manifestou de maneira poderosa, que certamente chamou a atenção do seu filho. Aqui nós podemos retirar algumas lições preciosas. Ao longo de toda a Bíblia, Deus ele tem, de todas as maneiras, tentado desenvolver diálogos com o ser humano. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Jacó, foi assim com os apóstolos, foi assim com Jó, foi assim com Adão e Eva, enfim. É assim comigo e com você nos dias atuais. Deus deseja se relacionar com o ser humano. Deus está atento às minhas necessidades, às tuas necessidades. A Bíblia ensina que a grande e importante verdade que Deus não é um Deus distante, criou todas as coisas e deixou o ser humano ao léu. Não, muito pelo contrário. Deus é um Deus pessoal, Ele quer se fazer presente na minha vida e na sua vida. Eu gostaria, além de desafiá-lo a estudar comigo as lições preciosas da escola sabatina, também fazer um desafio para você. Eu gostaria de desafiá-lo a lançar fora alguns velhos hábitos que não têm promovido um reavivamento espiritual significativo na sua vida. O livro de Jó, acima de qualquer coisa, por mais que o contexto seja os problemas de Jó, as lutas de Jó, o foco principal era Deus. E Deus tentando se relacionar com os seres humanos. Jó precisava de um reavivamento. Apesar de ser um homem reto, íntegro e temente a Deus, Jó também precisava de um reavivamento, como eu e você. Eu quero convidá-lo a tomar algumas decisões essa semana. A primeira delas, que você lance fora alguns hábitos espirituais que não têm funcionado na tua vida. Se você tem estudado a Bíblia pouco, se você tem orado pouco, é necessário que você lance fora esses hábitos e adquira novos hábitos. Eu quero começar com o primeiro hábito, o jejum. Jejum é uma ferramenta poderosa na vida espiritual de todos nós. Então veja bem, amigo, naquele dia em que você não tem muitas atividades, você vai procurar na tua agenda um dia que você não tenha tantas atividades assim. E você vai buscar naquele dia beber muita água. E num período do dia você vai se abster de comer alimentos sólidos. Neste dia você vai orar mais. Você vai estudar mais a palavra e buscar aprofundar, ter um relacionamento ainda mais poderoso com Deus. Você aceita esse desafio? Escolha um dia desta semana que nós estaremos juntos aqui para você fazer o seu jejum. É um instrumento físico,
é algo físico que promove um enriquecimento espiritual. Assim como Jó precisava de um reavivamento, eu e você também precisamos. Eu quero convidá-lo então a, em um dia desta semana, fazer um jejum. E para isso eu gostaria de convidá-lo para uma oração. Santo e bondoso Deus, nos ajude a nesta semana de estudo ser reavivados por Tua Palavra, ser reavivados pela lição da Escola Sabatina. Nos ajude, Pai querido, a estudar e também a escolhermos um dia para jejuar. Isso certamente vai promover em nós um reavivamento, vai nos colocar em uma posição onde o Senhor possa reavivar-nos. Nos abençoe com a Tua presença, em nome de Jesus, amém.